1995. O Japão estava no auge dos animes de robô gigante. Tinham Gundam, tinham Macross, tinham dezenas de mecha séries com robôs fodas, pilotos heróicos e batalhas épicas. Aí chega um cara deprimido, sem dinheiro, sem prazo, com a equipe na beira do colapso e resolve fazer um anime de robô mais diferente que alguém já tinha imaginado. Só que no meio da produção, esse cara teve um surto. E o que saiu do outro lado não foi só um anime de robô. Foi o retrato mais honesto e perturbador da mente humana que a animação já produziu um dia. E o mais assustador, ele estava falando de você. Esse é Hideaki Anno, o cara que criou Neon Genesis Evangelion. E antes de qualquer análise do anime, você precisa entender uma coisa sobre esse homem. Ele passou 4 anos em depressão clínica profunda antes de começar a fazer Evangelho. Foram 4 anos, cara. 4 anos sem conseguir trabalhar, sem conseguir criar, sem conseguir basicamente funcionar como ser humano. Você tem noção do que é isso? E quando ele finalmente saiu desse buraco, ou pelo menos começou a sair desse buraco, ele fez a única coisa que qualquer artista sabe fazer. Colocou tudo isso em uma obra. Só que o estúdio, a Gainax, estava falido. Literalmente. No meio da produção, eles ficaram sem dinheiro. Os últimos episódios foram feitos com animações estáticas, porque não tinha verba para animar direito. E em vez de esconder isso, em vez de atrasar, de pedir mais prazo, de fazer o que qualquer produção normal faria, Anno usou a limitação. Ele pegou o colapso financeiro do estúdio inteiro, misturou com o colapso mental próprio e fez disso o final mais perturbador e controverso que um anime já teve. E, mano, em 1997 ele lançou End of Evangelion, o filme que refez o final inteiro, só que com mais orçamento. Mas não ficou mais reconfortante, né? Ele ficou mais pesado ainda, porque o Anno, ele não queria te confortar, ele queria te confrontar. E antes de continuar, a parte boa tá vindo aí, então se inscreve no canal, toda sexta tem vídeo. E se você já assistiu o Evangelho e ficou com aquela sensação de porra, olha o que eu acabei de ver, comenta aqui embaixo. Mas para entender por que Evangelion ainda incomoda tanto, mesmo depois de 30 anos, você precisa entender quem é Shinji Ikari. Todo anime de robô gigante tem aquele protagonista determinado, corajoso, que grita o nome do golpe especial e vai para cima de qualquer coisa. Shinji Ikari é o oposto disso. Shinji, ele tem 14 anos, o pai dele o abandonou quando ele era criança e sumiu por anos. Aí do nada esse pai ele aparece e manda ele entrar em um robô gigante que nunca viu na vida e para lutar com criaturas que podem destruir a humanidade. Shinji passa o anime inteiro querendo fugir de cada batalha, de cada relacionamento, de cada momento que ele precisa se expor para arriscar ser visto. Ele literalmente foge por vários episódios. Pega o trem, vai embora e foda-se. E a primeira vez que eu assisti isso, cara, eu fiquei tão irritado. Eu falei, por que o cara não enfrenta logo isso de uma vez por todas, porra? Você é o protagonista, só fica fugindo. Esse cara não vai ser herói, pô. Porque, cara, o que é que a gente tá acostumado a ver nos animes? Os caras não fogem, os caras treinam, os caras lutam, os caras se esforçam pra ser. Ele é o contrário, ele não faz nada disso, ele foge. No início ele só foge. Mas aí, em algum momento, eu parei e percebi que eu conhecia muito bem aquela sensação de crescer. Evangelho não é sobre o fim do mundo. É sobre o motivo pelo qual você não consegue ser honesto com as pessoas que você ama. Asuka grita, provoca, empurra todo mundo, porque foi a única forma que ela encontrou de não deixar ninguém ver o quanto que ela precisa de alguém. Rei não sente nada, ou pelo menos convence, ou tenta convencer ela mesma disso, porque sentir para ela é perigoso demais. O final dos últimos episódios de Evangelion, ele é completamente diferente de tudo que veio antes. Anno abandona a narrativa, abandona os robôs, os anjos
o apocalipse. E faz algo que nenhum anime tinha feito. Ele coloca o Shinji numa sala branca e começa a desconstruir o personagem dentro de uma identidade em tempo real. E no final, Shinji escolhe simplesmente desistir. Não salvar o mundo, não virar um herói, não cumprir o destino que o pai traçou para ele. Ele simplesmente escolhe continuar existindo com ele mesmo. E o anime trata isso como uma vitória, porque Anno sabia da forma mais pessoal possível que às vezes só isso já é o suficiente. E não é só pela história, porque, porra, tem muito mais histórias mais bem contadas de outros animes que a gente vê por aí. Não é animação, porque a animação também não é lá essas coisas. Tem animes muito mais bonitos. É porque o Anno fez algo que a maioria dos artistas tem medo de fazer. Ele se recusou a dar conforto fácil. De novo, o Evangelho não é sobre robôs, nunca foi. É sobre aquela voz dentro de você que fala que é mais seguro não tentar, que é melhor nem chegar perto, que se você se expor demais, você vai se machucar. É a mesma voz que o Shinji ouve em todos os episódios. Pergunta que o Anno deixa aberta e eu quero que você compartilhe aqui comigo. Quantas vezes você já deixou essa voz ganhar de você mesmo? Comenta aqui embaixo, eu vou estar lá te respondendo.